Olá, estamos começando mais um programa Democracia pela TV da Assembleia Legislativa. Nesta oportunidade, falando das medidas recentemente anunciadas pelo ministro do Trabalho, Brizola Neto, que impôs regras mais rígidas para a criação de sindicatos em todo o país. Atualmente, no Brasil, mais de 14 entidades existem. E, claro, segundo dados do Ministério do Trabalho, 23 federações, a partir deste anúncio, acabaram sendo suspensas em todo o país a partir do anúncio dessas novas regras anunciadas, repito, pelo Ministério do Trabalho. Para falar sobre este assunto aqui no programa Democracia de hoje, nós estamos recebendo Cláudio Janta, que é presidente da Força Sindical, também vereador aqui de Porto Alegre. Rogério Fleischmann, procurador do Trabalho, e Paulo Klump, advogado trabalhista, para falar sobre este debate que nós estamos iniciando agora no programa Democracia. Antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês pela presença aqui no nosso programa Democracia. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Cláudio Janta, presidente da Força Sindical, já participa constantemente de diversos debates. Esse é um debate que o senhor está diretamente ligado, tem, né, uma presença forte com relação a este assunto e um trabalho já de longa data com relação a este assunto. As medidas, na sua avaliação, que apresentou o ministro do Trabalho, Brizola Neto, recentemente, o que muda com isso, até de forma didática, para a gente poder explicar um pouco para o nosso telespectador, o que passa a valer a partir, então, deste anúncio, a partir do contados os 30 dias, para essas regras novas valerem, que regras são essas e como é que o senhor percebe elas nessas suas considerações iniciais? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Nicolau. Queria saudar aqui o Rogério, o Paulo, né, nós estarmos aqui discutindo isso. Essas mudanças de regras, elas se tornaram necessárias desde que o Ministério do Trabalho emitiu a portaria 186. Né? Essa portaria, ela permitia, na realidade, ela foi uma reivindicação das centrais, a portaria 186, que permitisse que o movimento sindical se organizasse no segundo grau, que seriam as federações, e terceiro grau, as confederações, organicamente. Né, que permitisse que lá os sindicatos vinculados à CUT tivessem a federação deles, sindicatos vinculados à força sindical a dele, da UGT as dele, das 7 centrais que nós temos no Brasil, fosse orgânico. E na época o Ministério do Trabalho incluiu tudo. Né, nós achamos que isso é lapidar o movimento sindical a partir do momento que tu pega e fragiliza as entidades, transformando elas em entidades pequenas, né, e fracas. Nós sempre defendemos a unicidade da base. Então, um sindicato de Porto Alegre ele tem que ser único, seja ele dos metalúrgicos, seja ele dos comerciários, dos taxistas, dos rodoviários, da construção civil, ele tem que ser único. Né, do ramo, todo o ramo tem que estar dentro de um sindicato. Isso, para nosso entendimento, fortalece a luta dos trabalhadores. E o que se viu foi o contrário. Né? Nós achamos que não pode um sindicato de Porto Alegre ser responsável por uma base uruguaiana. Ele nunca vai resolver os problemas dos trabalhadores de Uruguaiana. São 600 quilômetros de Porto Alegre a Uruguaiana. Se a gente muitas vezes não consegue resolver de Porto Alegre a Canoas, né? De Porto Alegre a Alvorada, que tem sindicatos que tinham base em Porto Alegre e nessas outras cidades. O que se viu foi uma pulverização de sindicatos, não respeitando o ramo, né? Se via sindicatos, representação de ramos tendo 4, 5 entidades sindicais. Isso levava para o Ministério do Trabalho, para a Justiça, então ficava uma inoperância do movimento sindical. Então, acho que a revogação disso, ela fortalece o movimento sindical. Quando o ministro editou agora a portaria, 23 entidades de segundo grau foram cassadas, porque não preenchiam o requisito para te criar uma entidade de segundo grau, que seria uma federação, tem que ter 5 sindicatos, né? Tinha entidade com 2 ou 3 só sindicatos. Então, quer dizer, e tudo na vida tem que ter regra. E nós defendemos que essa nova regra, ela ajuda o movimento sindical, permite que se organize por ramo nos municípios e organicamente no segundo e terceiro grau. Bom, Rogério, me corrija se eu estiver errado, Fleischmann, na pronúncia? Fleischmann, procurador
do Trabalho. Com relação a esse tema, suas considerações iniciais, essas regras dentro dessa perspectiva que o nosso vereador aqui da capital, Cláudio Janta, já abordou, né, de impedir que sindicatos possam, que haja uma unicidade, como tu mesmo te referiste, dos sindicatos com relação às suas categorias a este tema. São benéficas na sua avaliação também? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, saudar os debatedores aqui, Nicolau. Dizer que, do nosso ponto de vista, são muito bem-vindas essas novas normas, principalmente porque o Ministério Público se preocupa em definir um critério claro de representatividade. Isso não está na lei, o Janta sabe muito bem disso, não está na lei, não existe, nós não temos condições de dosar isso de uma forma clara, é 30% da categoria, é 10%, é 20%, mas nós temos vivenciado, e o Ministério Público vivencia a realidade a partir das irregularidades, porque nós recebemos as denúncias, né, vindas em relação ao movimento sindical, e a percepção que nós temos é que com a portaria 186, o que aconteceu foi uma imposição de sindicatos de cima para baixo, né? Infelizmente, essa explosão de criação de um sindicato por dia no Brasil não veio da base. Não houve uma revolução, um sistema de trabalhadores que, de repente, criaram uma consciência de classe e resolveram fundar sindicatos pelo Brasil inteiro. Não foi isso. Houve um sistema de criação de sindicatos vindo da cúpula e, para nossa tristeza, esse movimento aconteceu vindo, inclusive, de gente que não é da categoria de trabalhadores, né? Nós temos casos inúmeros de empresários criando sindicatos de trabalhadores. Nós temos casos de pessoas que moram em outro estado, moram em São Paulo, por exemplo, vinham ao Rio Grande do Sul criar sindicatos, criar mais de um sindicato. Uma pessoa de São Paulo vinha ao Rio Grande do Sul, criava 3, 4 sindicatos. E, enfim, num sistema que não privilegia a representatividade, a relação com o trabalhador. Então, para mim, a regra disparada, a regra mais importante nessa nova portaria é justamente a regra que determina que o dirigente que está fundando um sindicato, que vai ser o dirigente desse sindicato, ele comprove que esteja vinculado à categoria, juntando, no caso, a cópia da CTPS, né? Ou seja, ativo na categoria ou tenha tido essa categoria como a sua última, né? No caso de ter sido despedido. Então, essa regra, para mim, é disparada a regra mais interessante, porque ela vai devolver a categoria aos trabalhadores, e não o que estava acontecendo agora, que não é, obviamente, a totalidade, né? A gente tem sindicatos sendo criados por sindicalistas sérios e tal, vinculados à categoria. Mas essa regra vai, então, bloquear esse tipo de irregularidade que estava acontecendo e vai permitir aquilo que nos interessa a mim, e eu tenho certeza que ao movimento sindical também, que é incentivar a participação do trabalhador no sindicato, né? Para levar ao trabalhador novamente as rédeas do sindicato. Essa é a nossa preocupação. Bom, Paulo Klump, advogado trabalhista, né, pela sua experiência com relação a este assunto e a este tema, e com base no que já foi dito, o que muda na prática, né, do advogado trabalhista, na relação do trabalhador com as entidades patronais, com os sindicatos, relacionado a essa questão de não haver mais essa fragmentação, acho que até pelo trabalho do advogado, às vezes tentar descobrir qual sindicato que representa melhor ou representa diretamente aquela categoria. Eu acho que é uma das coisas que deve melhorar com relação às atividades dos profissionais do direito nessa área. Bem-vindo também mais uma vez. Ok. Cumprimentando os colegas, eu te diria o seguinte, a dificuldade que se tem, né, como advogado que vai atuar nessas condições é justamente isso, é identificar qual a categoria profissional. Às vezes tem, dentro de uma mesma empresa, tu tem 2, 3, 4 sindicatos e às vezes a fragmentação disso dificulta muito, tá? Mas dentro deste novo conceito que a portaria traz, eu te diria o seguinte, a Constituição Federal ela estabelece ali que era livre a associação ou criação de sindicatos, tá? O sindicato, a partir daquilo ali, o próprio STF também definiu que era competência do Ministério do Trabalho criar regras para isso, tá? Nós estamos dentro de um país onde hoje a informação ela é muito dinâmica e o próprio sindicato precisa dar publicidade dos seus atos, tá? Então, a portaria, eu acho que ela é benéfica porque ela traz regras e essas regras são claras, inclusive até fala da certificação eletrônica, né, para os seus dirigentes, para sua criação.
isso é o que a população precisa, o trabalhador precisa, aquele que consiga se identificar. Há pouco o comentário também de que o sindicato, muitas vezes, ele não consegue conquistar o trabalhador, ele não consegue criar aquela identidade, né, com o trabalhador justamente por isso, porque ele cria um monopólio, ele fragmenta demais determinada situação e acaba não conseguindo conquistar associados, não conseguindo mobilizar a categoria, não conseguindo realizar conquistas para aquela categoria profissional, né. Para o empresariado, eu acho que isso também traz uma segurança, né? Ele vai conseguir identificar melhor o sindicato, quem são os dirigentes, que épocas em que se dá as negociações coletivas, com quem ele tem que tratar, né? Até para o próprio Ministério Público, o próprio juiz do trabalho que vai julgar o caso, né? E tem essa transparência, isso que eu acho que a portaria traz, a transparência, a trazer claro, né, as regras de como isso vai acontecer dentro do novo regulamento sindical aqui para nós no Brasil. E, Nicolau, se me permite, por favor. Existe uma regra expressa, que me parece que não havia antes, nessa nova portaria, que é justamente dizendo que o estatuto do sindicato que se quer criar tem que constar objetivamente qual é a base e qual é a categoria. Porque a gente tem conhecimento, né, antigamente se dizia sindicato dos comerciários e afins e similares e conexos. Então, isso gerava um espaço de indeterminação que o movimento sindical, por ser um movimento político, se utilizava. Quer dizer, colocava lá similares, conexos e acabava que aquilo ali poderia gerar conflito com outro sindicato, dependendo muito amplo, muito vago. amplo e muito vago. Então, essa nova portaria diz exatamente o seguinte: não pode mais colocar similares, afins, conexos, tem que definir claramente a base e a categoria representada e a base territorial, né, de uma forma clara e objetiva, para evitar desbordar o conflito com uma discussão política que não é interessante lá dentro do Ministério do Trabalho, né? Essa discussão o movimento sindical pode fazer e tal, mas o Ministério do Trabalho, ele tem, enquanto Estado que ele tem a obrigação de fixar regras claras e ficar incólume a essas pressões políticas que podem ser feitas pelo movimento sindical. Essa matéria eu fico muito tranquilo, assim, à vontade, desde que eu assumi a força sindical, venho defendendo isso a nível nacional, que mudasse essas regras, né? O sindicato na qual eu pertenço aqui no estado, dos comerciários de Porto Alegre, o nosso estatuto, ele, antes de portaria, de tudo, nós reformulamos ele há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, e ele traz toda a denominação da categoria. Eu acho que é isso, tem que dizer quem tu representa. Não é assim como foi dito aqui, né? Sindicato dos comerciários. Tá, mas o que é comércio? Camelô é comércio. Vendedor ambulante é comércio. Funerária é comércio. Que tipo de comércio? Né? O posto, a borracharia, isso é comércio. Então, eu acho que tem que definir. O nosso estatuto lá define. Sindicato empregado no comércio, varejista, atacadista. Define, tem que definir a regra. Né? O nosso estatuto, né, ele já previa que todo diretor, todo candidato de qualquer chapa, ele tem que apresentar a carteira profissional, os contra-cheques dos últimos 12 meses, que o estatuto diz que tem que ter 1 ano de categoria para ser candidato, né? Os contra-cheques dos 12 meses e o CAGED. O que vale é o CAGED. Quando tu entra numa empresa, a empresa te cadastra no Ministério do Trabalho, e aquilo ali é que vale. Aquilo ali tu acaba com carteira esquentada, tu acaba com isso que o Rogério disse, tinha gente viajando o Brasil, se especializou em criar sindicato. Vinha aqui, vendia uma ilusão para maus empresários, né? Né? Ó, nós vamos criar um sindicato aqui, tu está livre, tu negocia, pega o teu gerente, bota, e faziam isso é um absurdo. Né? Então nós achamos, volto a dizer, não pode um sindicato ter uma representação do Estado inteiro. É inviável, por isso nós temos as federações. Não pode o sindicato ter a representação do Estado inteiro. E volto a afirmar, é mais fácil os trabalhadores se organizar por município. Por exemplo, nós criamos há 4 anos atrás o Sindicato dos Empregados no Comércio de Alvorada, que pertencia a Canoas. Então, quer dizer, a dificuldade, tu sair no trânsito já dificulta, tu vir de Canoas até Alvorada. Então, quer dizer, nós criamos esse sindicato e lá a regra está bem clara, Sindicato dos Empregados no Comércio atacagista, varejista, de funerária, isso tem que ser a regra. E agora nós nos vimos contemplados com essa regra. Contemplado, acabou, a pessoa tem que ter vínculo com a base, a pessoa tem que ter conhecimento da base,
né? Ele não pode simplesmente transformar aquilo num sindicato de gaveta. Nós temos um sindicato aqui que nós estamos procurando a direção do sindicato, que nós fomos intimados, um sindicato filiado à Força Sindical, foi intimado numa extensão de base que nós nem sabíamos que existia. O Sindicato de Tintas de Gravataí pediu uma extensão de base para todos os setores de tinta que tem na região. E aí, quando eu vi, apareceu um sindicato que ninguém conhece, ninguém viu, ninguém sabe. Aí nós fomos ver, não preencheu regra nenhuma, não comunicou eleições, não botou edital, os caras fazem eleição que só eles sabem, né? Não tem uma lista de presença, não tem uma cédula. E tudo isso aí a portaria agora prevê. Quer fazer sindicato? Quer fazer? Então faz bem feito. Né? Faz sendo da base mesmo, sendo representação dessas bases. Qual é o intuito dessa abertura de sindicato? Até para o nosso telespectador poder compreender um pouquinho mais essa questão que estava um pouco desregulada, segundo o próprio Ministério do Trabalho, né? Esses sindicatos de gaveta que o senhor se referiu, por exemplo. O intuito é hoje um sindicato que funciona. Né? O que seria um sindicato que funciona? Um sindicato que tem um departamento jurídico organizado, um sindicato que tem informação com a categoria, tem um material que sai mensalmente, que fecha as convenções, um sindicato que tem médico, dentista, creche, advogado, colônia de férias, ginásio de esporte. Tem entidades sindicais que tem tudo isso, oferece tudo isso para os trabalhadores. Né? Esse sindicato, ele vive, além do imposto sindical, ele vive de contribuições negociais, de contribuições que ele determina em assembleia, uma série de coisas. Esse sindicato, ele tem que estar sempre... com fim arrecadatório, então. Ele tem que estar sempre atuando para justificar a sua arrecadação da categoria, porque senão tem oposições, o Rogério sabe disso, o pessoal faz oposição, não deixa arrecadar, uma série de coisas. O sindicato tem que estar sempre atuando. E tem pessoas que se contentaram com o imposto sindical, que nós já estamos nos propondo a discutir isso. Tem que ter critérios para arrecadação. Né? Tem que ter critérios, nós nunca nos negamos a discutir com critérios para arrecadação. Aí o cara cria lá o sindicato, bota na gaveta ou na pasta, como a gente chama, e lá em março, abril, ele vai lá, recebe o imposto sindical, uma categoria representativa, ele fica o ano inteiro com aquele dinheiro, sem prestar uma assistência, não se consegue nem homologar uma rescisão nesse sindicato, que é um papel do sindicato. Assistir o trabalhador no momento da sua saída da empresa, da demissão da empresa. Ele não pede uma fiscalização do Ministério do Trabalho, ele não faz um informativo, ele não tem um médico que ajude, que auxilie quando eles precisam, não tem nada. Ele é um sindicato de pasta, participa. Quando tu vê, está lá num conselho municipal discutindo políticas para geração de emprego e renda, só que, como o Rogério disse aqui, com muita propriedade, nem da categoria é. Né? Nem da categoria é. Ele é um aventureiro. Chegou, acordou um dia e disse, vou fazer um sindicato. Então, quer dizer, tem que ter essas regras são básicas e mínimas. Né? Nós achamos que tem que avançar mais ainda. Tem que ter assembleia plebiscitária, né? O nosso sindicato é estatutário isso, nós fizemos uma assembleia depois de fazer um plebiscito com a categoria, que nem fosse uma eleição com urna. Isso para abertura de um... Para tudo. Nosso sindicato é para tudo, para convenção, para troca de estatuto, para tudo. Tem que ouvir as pessoas. Você não pode pegar 0,1% de uma categoria e dizer que aquilo ali é a vontade da categoria. Tu tem que ouvir a categoria, tem que te propor a ouvir a categoria. Esse é o papel do movimento sindical. E esse é um movimento, me permite, é um movimento que é irreversível agora no movimento sindical. Né? A gente está sentindo que... Porque o modelo, a estrutura do modelo sindical brasileiro, a gente conhece bem, não estamos aqui para discutir isso, né, mas claro. O modelo sindical brasileiro, ele permite esse tipo de coisa, né? Porque nós temos a contribuição compulsória, nós temos a unicidade sindical, então nós temos um lugar, vamos dizer assim, um lugar vago lá, quem quiser vai lá e ocupa, né? Quer dizer, tu não precisa, para fundar um sindicato, não precisa fazer uma mega mobilização de trabalhadores e incentivá-los e chamá-los para participação, não. Por esse modelo atual adotado pelo Brasil, é simplesmente, se tu, em cartório, conseguir montar uma estrutura... Até para te ajudar, Rogério, desculpa, se tiver 12 pessoas, tu cria um sindicato. Tu cria um sindicato no Brasil. Era essa uma das perguntas. Para se criar um sindicato, por exemplo, a federação é necessário, por exemplo, que se tenha 5 sindicatos. A federação orgânica, né? Federação orgânica. Tipo, nós criamos aqui no estado a Federação dos Comerciários da Força Sindical. Perfeito. Né? Então, nós temos aí em torno de 8 sindicatos filiados a essa federação, que foram os fundadores da federação. Então, só pode participar dela sindicatos filiados à Força Sindical. Então, se vier um sindicato que não é filiado, não pode. Sindicato da CUT, não pode. Só sindicato da Força Sindical. Ela é orgânica. Para criar ela, nós precisávamos de 5 sindicatos. Nós criamos com 7. Né?
Então, quer dizer, Essa regra é uma regra a que não estava sendo federação, a obedecida. federação é mais difícil, mas os caras criaram federação com 2 sindicatos. Né? Pega aqui o de Porto Alegre e o de Canoas e criou a federação. Criaram com 2. Em relação aos sindicatos de base, não há regra. Não havia regra, né, Rogério? Agora tem uma regra, não havia regra. Eu acho que... Já melhorou um pouco. Né? Melhorou porque qual é o viés dessa portaria? Ela está nos dizendo o seguinte: nós estamos interessados na representatividade. Como o Ministério do Trabalho não pode dizer que representativo é aquele sindicato que foi fundado com 20%, ou 10%, ou 5% ou 1% da categoria, porque não há regra nesse sentido, é muito bem-vindo o Ministério do Trabalho ter fixado esse critério de, pelo menos, tem que pertencer à categoria. Né? E aí, com isso, a gente consegue encaminhar para o que eu acho que hoje é o grande nó do movimento sindical, que é justamente se aproximar da base. Né? E se aproximar da base não é só para ouvir o trabalhador nas reivindicações que ele tem, se aproximar da base porque, mais do que nunca hoje, o trabalhador tem que ser o colaborador do empresário. Né? O trabalhador não é mais aquele passivo que só recebe ordens. Não, o trabalhador tem que se inserir no processo de produção para que as condições de trabalho dele sejam reconhecidas em termos de trabalho decente, mas ao mesmo tempo para ele colaborar no processo produtivo para aumentar a renda e, aumentando a renda, obviamente tem que se discutir distribuição de lucro, participação nos resultados, porque esse é um processo reversível. O que se reclama muito hoje? Que a legislação trabalhista é deficitária, ela não é maleável, ela não dá condições de se resolver problemas concretos. E o que se pede? Não, então que o trabalhador possa participar das decisões, possa se inserir no processo de decisão, com representações no local de trabalho, etc., e a partir disso melhorar suas condições e melhorar também o processo produtivo para que ele seja beneficiado, junto com o empresário. É uma proposta que, então, quando se diz o sindicato tem que ser mais representativo, tem que se voltar para a base, não é simplesmente para melhorar as condições, mas é para melhorar o processo produtivo e, a partir daí, distribuir e melhorar a renda. E nós vamos mais longe ainda, isso que o Rogério disse. Muitas vezes o movimento sindical fica atrelado ali ao aumento salarial. Fica um ano discutindo o reajuste salarial. E hoje nós estamos aí com uma inflação baixa, né? Alguns ouvintes estão nos vendo, acho que nem o Rogério pegou essa época de inflação, né? Que eu me lembro que eu peguei um contra-cheque, o reajuste de 2.909,30. Nunca vou me esquecer isso da minha vida. Eu recebi um aumento de 2.909,30%. Né? Uma coisa imaginável, quer dizer, o meu salário triplicou 3.000 vezes quase. Né? Mas não deu para nada, eu recebi um aumento no final do mês, já estava sem dinheiro, porque não deu para nada. Então, hoje em dia, nós temos uma inflação segura, né? Que dá para viver, para conviver. Né? Só que é o seguinte, tu fica um ano lutando para recuperar essa inflação de 5%, 6% e mais um aumento real que é de 2%. E aí tu te esquece de fazer um PLR, que é a participação dos lucros e resultado, que pode dar em torno de 400, 500, 600, 1.000, 20 mil. Mas essa é uma iniciativa que parte do próprio empresário, né? Do trabalhador, do dirigente sindical, chegar na empresa e provocar ela. Vamos fazer um PLR. Né? Vamos fazer um PLR, vamos melhorar outras coisas. Quem é que diz que a alimentação não é salário? Dá uma alimentação digna para o trabalhador. Quem é que diz que creche não é salário? Dá uma creche. Quem é que diz que uma escola não é salário? Então, quer dizer, o movimento sindical tem que se preocupar com essas outras coisas. Não é só ficar ali naquele aumentinho de 2% o ano inteiro em cima de um aumento de 2% que chegou no final do mês, o cara vai no supermercado e acabou esse aumento. Né? Lutar para diminuir os produtos da cesta básica, isso é o papel do movimento sindical. Né? Então, importante salientar aí, ó, que esta nova regra não significa engessar o sindicato, a criação desses sindicatos, mas tornar esta criação mais séria, mais célere, para que a sociedade tenha, e a categoria, né, consiga identificação com isso. Né? O que se coloca aqui na questão de brigar por direitos de trabalhadores, né, levar para a mesa de discussão na hora do acordo coletivo, trazer o PLR, né, questões que vêm beneficiar na negociação, porque muitas vezes o aumento direto em percentual, isso é muito significativo. A empresa muitas vezes não tem esse desencaixe ou não consegue fazer isso. Mas em forma de benefícios ela consegue. Em formas de assistência ela consegue, de identificar para o trabalhador qual é a necessidade dele. Né? É o transporte gratuito, é a redução, de repente, do percentual de desconto da alimentação. Isso, ok. Né? Isso seria muito importante dentro da entidade. Agora, na criação do sindicato, e aí, como foi dito, o sindicato de pasta, aquele que carrega a pastinha só para dizer e arrecadar, né? Isso, infelizmente, pela situação anterior, isso era proporcionado, era facilitado. Né?
sindicatos no interior do estado, onde tem difícil fiscalização, onde se não consegue estar muito presente, isso ocorre com bastante frequência. Tá? O sindicato é de uma determinada pessoa, aquela pessoa é que se identifica na sociedade, na região onde mora, é o sindicato do senhor fulano de tal. Então, isso eu acho que vem a acabar, né, com esse novo regramento, e justamente para que se tenha transparência, né, dentro da categoria, dentro da sociedade, dentro da empresa, né, até para conquistar esses trabalhadores que muitas vezes não acreditam mais no sindicato. Você fala em sindicato para um trabalhador, para ele se associar ao sindicato, ele se nega, porque o sindicato não aparece, ele só aparece no momento da arrecadação da contribuição sindical, da contribuição confederativa, da contribuição assistencial, quer dizer, e justamente também não oferece nada em troca. Tá? É simplesmente arrecadatório. E na hora de negociar, acontece muitas vezes que nem aconteceu agora, aqui, que nós temos um comentário com relação à Nortran, que a categoria não aceitou, né, a negociação coletiva realizada pelo sindicato e está se mobilizando ali porque não concordou com o percentual. Então, é uma coisa, né, que pode os trabalhadores se organizarem para isso, mas também tem que haver, dentro do sindicato, a participação do trabalhador junto ao sindicato, porque senão esse dirigente, essa entidade vai ficar sozinha, não vai conseguir e vai dirigir de acordo com as suas regras. Eu acho que o trabalhador tem que participar mais. Tá? Essa foi uma questão colocada, inclusive, pelo procurador do trabalho aqui, nosso convidado Rogério Fleshman, referente ao incentivo à participação desse trabalhador no sindicato. Eu acho que nós hoje, todos os trabalhadores estão, de certa forma, tem um sindicato representando, né? O sindicato, vamos falar aqui da televisão, o sindicato dos radialistas, né? Tem o sindicato dos jornalistas, enfim, temos a nossa representatividade. E os sindicatos, como a gente já falou, né? Das categorias de um modo geral, não pode ter mais aquela questão mais generalizada. Ele tem que ser objetivo e dizer a qual categoria ele deve trabalhar. Mas dentro dessa perspectiva, eu vou aproveitar só para lançar a pergunta e a gente responde depois do intervalo no próximo bloco, que a gente tem menos de um minuto para encerrá-lo. Mas com relação a esta questão dos sindicatos com a entidade patronal, justamente no que diz respeito a essa questão de provocar as empresas a atender as necessidades desse trabalhador, de criar o PLR, né, de não ficar só restrito à questão de um aumento salarial, discutir um aumento salarial durante todo um ano para recuperar a inflação do ano anterior, e sindicatos que às vezes se tornam mesmo regulamentados, que fazem o seu trabalho de acordo com o que está na lei, mas que pouco fazem por essa categoria. Se essas mudanças, elas com a participação, que devem incentivar a participação do trabalhador, devem talvez, vamos dizer assim, usar a palavra obrigar esse sindicato a estar mais presente, a mais participativo, a discutir mais, a propor mais questões. Essa questão a gente pode responder logo depois do intervalo aqui no programa Democracia. A gente já volta, não sai daí.